E se eu te dissesse que o silêncio que você tanto teme pode ser a arma mais devastadora contra quem te manipula há tanto tempo? Enquanto você se culpa por não conseguir mais lutar, por estar exausto demais para mais uma discussão sem fim, sua ausência está causando um terremoto no mundo daquele que pensava ter controle absoluto sobre você. O narcisista não consegue suportar quando você simplesmente desaparece da vida dele, quando para de alimentar o teatro em que ele é sempre o protagonista. Seu silêncio quebra a ilusão de poder que ele construiu, e o que resta é um ego nu e desesperado se debatendo no vazio. Poucos entendem que esse momento de retirada não é fraqueza, é a demonstração mais pura de que você finalmente compreendeu o jogo. Carl Jung sabia que nossa sombra coletiva se manifesta através desses predadores emocionais que sugam nossa energia vital. E ele nos mostrou que a individuação verdadeira exige cortar os cordões invisíveis que nos prendem a essas dinâmicas tóxicas. Você já sentiu aquela sensação estranha quando simplesmente parou de responder, quando não deu mais atenção, quando se recusou a entrar no drama? É como se o ar ficasse mais pesado, como se algo no universo tivesse mudado de lugar. O que você não sabia é que do outro lado existe uma criatura em pânico absoluto, porque pela primeira vez em muito tempo ela não consegue te controlar. Carl Jung revolucionou nossa compreensão sobre a psique humana ao revelar que existem pessoas cuja estrutura mental é fundamentalmente diferente da nossa. Elas não sentem empatia da mesma forma, não processam relacionamentos como vínculos genuínos, mas como fontes de suprimento para um ego faminto que jamais se satisfaz. O narcisista patológico precisa da sua atenção como um viciado precisa da droga. E quando você corta esse suprimento, algo assustador acontece na mente dele. Jung chamava isso de inflação do ego, uma condição em que a pessoa perde completamente o contato com sua humanidade real e passa a viver numa fantasia grandiosa sobre si mesma. Mas essa fantasia só se sustenta quando tem plateia. Quando tem alguém para testemunhar a performance, para validar a ilusão. Seu silêncio destrói essa estrutura psíquica, porque força o narcisista a se confrontar com o vazio que existe por trás da máscara. Quando você some em silêncio, não está apenas se afastando fisicamente, está retirando o espelho que refletia a imagem distorcida que ele tem de si mesmo. Jung explicava que o narcisista projeta sua sombra reprimida em outras pessoas, especialmente naquelas mais próximas, transformando-as em receptáculos das suas próprias feridas não curadas. Você se tornou o depositário de toda a raiva, culpa, vergonha e desespero que ele não consegue processar internamente. Por isso, quando você desaparece, toda essa carga psíquica volta para ele de uma vez só, e a experiência é insuportável. É como se todas as emoções que ele jogou em você durante anos voltassem como um tsunami emocional que ele não tem estrutura para suportar. O silêncio é particularmente devastador para o narcisista porque expõe a verdade que ele mais teme, que ele não é especial, que não tem poder real sobre você, que toda a dinâmica de controle era uma ilusão sustentada pela sua participação. Jung observou que essas pessoas desenvolvem uma persona tão elaborada e distante do seu verdadeiro ser que perdem completamente o contato com sua essência. Elas se tornam prisioneiras da própria imagem, escravas de uma necessidade constante de validação externa. Quando você para de validar, a prisão se torna visível. O ego inflado que parecia tão poderoso se revela como uma estrutura frágil, dependente, patética. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo quando você escolhe o silêncio. Jung descobriu que nossa psique tem uma sabedoria natural que nos guia em direção à cura e à totalidade.
Quando você finalmente se afasta, não está apenas protegendo sua energia, está respondendo a um chamado ancestral da sua alma que reconhece o perigo e busca a preservação. Seu instinto mais primitivo está te dizendo que essa pessoa é um predador emocional e que a única forma de sobreviver é cortar o contato. Essa sabedoria inconsciente é mais poderosa que qualquer argumento racional, porque ela vem de milhões de anos de evolução humana, que nos ensinou a identificar e evitar parasitas emocionais. O narcisista sabe disso tudo em algum nível profundo e reprimido da psique dele. Por isso, quando você some, a reação é sempre desproporcional, sempre desesperada. Ele pode tentar te atrair de volta com promessas, pode tentar te ferir com ataques cruéis, pode tentar manipular outras pessoas para te alcançar. Jung chamava isso de complexo autônomo, uma parte da psique que age de forma independente da consciência, como um parasita psíquico que precisa se alimentar para sobreviver. Quando você corta o suprimento, o parasita entra em estado de emergência e faz qualquer coisa para restaurar a fonte de energia. A beleza terrível do seu silêncio é que ele expõe a diferença fundamental entre vocês dois. Enquanto você consegue existir sem a atenção dele, ele não consegue existir sem a sua. Enquanto você pode encontrar paz na solidão, ele encontra apenas vazio e desespero. Enquanto você tem uma vida interior rica e complexa, ele tem apenas uma máscara vazia ecoando no vácuo. Jung dizia que a individuação verdadeira exige que enfrentemos nossa sombra e integremos os aspectos rejeitados da nossa personalidade. Mas o narcisista fez o oposto. Rejeitou completamente sua humanidade vulnerável e criou uma identidade falsa baseada na ilusão de superioridade. O que torna tudo mais perturbador é que o narcisista muitas vezes nem percebe conscientemente o que está fazendo. A estrutura psíquica dele é tão distorcida que ele realmente acredita nas próprias mentiras, realmente se vê como vítima quando você se afasta. Jung observou que essas pessoas vivem numa realidade paralela onde elas são sempre o centro do universo, onde todos os outros existem apenas em função delas. Quando você quebra essa ilusão ao simplesmente desaparecer, está forçando um confronto com a realidade que pode ser psicologicamente devastador para ele. Mas aqui está a parte que poucos entendem. Seu silêncio não é apenas uma estratégia de autodefesa, é um ato de compaixão cósmica. Jung acreditava que quando nos afastamos de dinâmicas tóxicas, estamos impedindo que ambas as partes continuem presas em padrões destrutivos que impedem o crescimento real. Você está dando ao narcisista a única oportunidade real que ele terá de se confrontar com sua condição, mesmo que seja doloroso demais para ele aproveitar essa chance. Seu silêncio é como um espelho que reflete a verdade nua e crua, sem os filtros e distorções que ele está acostumado a usar. A transformação que acontece em você durante esse processo é igualmente profunda. Jung falava sobre a importância de retirar nossas projeções, de parar de ver nos outros aquilo que pertence à nossa própria psique. Quando você se afasta do narcisista, está recuperando pedaços da sua alma que foram sequestrados pela dinâmica tóxica. Está recolhendo a energia que estava sendo drenada constantemente. Está silenciando as vozes internas que te diziam que você não era suficiente, que precisava provar seu valor, que tinha que aceitar migalhas de afeto disfarçadas de amor. O silêncio se torna sua língua ancestral. A linguagem que sua alma sempre soube falar, mas que você havia esquecido. É a comunicação mais pura e honesta que existe, porque não pode ser distorcida, manipulada ou mal interpretada. Quando você some em silêncio, está dizendo tudo o que precisa ser dito sem pronunciar uma única palavra. Está declarando sua independência emocional.
Está reivindicando seu direito de existir sem precisar justificar sua existência para ninguém. Jung nos alertou que o maior perigo para a humanidade não são os monstros óbvios, mas aqueles que se disfarçam de pessoas normais enquanto drenam sistematicamente a vida dos outros. O narcisista é um desses predadores camuflados, e seu silêncio é a única arma verdadeiramente eficaz contra essa forma sutil de violência psicológica. Quando você desaparece, está quebrandio o feitiço que mantinha ambos presos numa dança macabra que só podia terminar com a destruição completa da sua identidade. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O ego do narcisista realmente se torna uma prisão quando confrontado com seu silêncio, porque pela primeira vez ele não tem onde projetar sua sombra, não tem como escapar do confronto com sua própria vacuidade interior. E você, ao escolher o silêncio, escolhe a liberdade. A liberdade que vem do seu silêncio não é apenas uma fuga, é uma revolução interior que abala as estruturas mais profundas do teatro narcisista. Jung compreendia que existe uma diferença abismal entre estar sozinho e estar em solidão. O narcisista vive eternamente sozinho, mesmo cercado de pessoas, porque sua incapacidade de ver além do próprio reflexo o condena ao isolamento mais cruel que existe, o isolamento da alma. Você, ao escolher o silêncio, escolhe a solidão sagrada, aquela que conecta você consigo mesmo de forma tão profunda que a presença dos outros se torna opcional, não obrigatória para sua sensação de completude. O que acontece na mente do narcisista quando você some é um colapso estrutural que vai muito além da simples raiva ou frustração. É como se o palco, onde ele representava sua peça principal, de repente ficasse vazio, sem plateia, sem coadjuvantes, sem ninguém para validar a performance que ele confunde com sua própria identidade. Jung observava que o ego inflado do narcisista precisa constantemente de combustível externo para se manter, porque por baixo dessa fachada grandiosa existe um vazio tão profundo que poderia engolir mundos inteiros. Seu silêncio corta o fornecimento desse combustível de forma tão abrupta que o narcisista entra em pânico existencial. Ele começa a questionar não apenas sua importância na sua vida, mas sua própria existência. Porque se você, que sempre esteve lá para absorver suas projeções, validar seus dramas e servir como espelho para sua grandiosidade artificial, simplesmente desaparece sem explicações, sem confrontos, sem dar a ele a oportunidade de manipular a situação a seu favor. Então, talvez, ele nunca tenha tido o controle que pensava ter. Talvez a narrativa que ele construiu sobre si mesmo seja apenas isso, uma narrativa vazia, sem substância real, sem raízes na realidade. Jung nos ensinou que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige coragem para enfrentar não apenas suas próprias sombras, mas também para se afastar daqueles que impedem seu crescimento psicológico. O narcisista é um impedimento ambulante para a individuação de qualquer pessoa que se aproxime dele, porque sua própria individuação foi interrompida em algum ponto da infância, deixando-o preso num estado de desenvolvimento emocional infantil disfarçado de sofisticação adulta. Quando você some, está forçando o narcisista a confrontar sua própria individuação interrompida, e isso é aterrorizante para ele. É como mostrar a uma criança mimada que o mundo não gira ao redor dos seus caprichos, mas fazer isso com alguém que passou décadas construindo uma identidade baseada na crença oposta.
O choque é tão violento que pode resultar em comportamentos cada vez mais desesperados, tentativas frenéticas de recuperar sua atenção, de reestabelecer a dinâmica onde ele era o centro do universo emocional de alguém. Mas aqui mora a beleza cruel do seu silêncio. Quanto mais ele se desespera, mais patético se torna. E quanto mais patético se torna, mais clara fica a natureza real da relação que vocês tinham. Você percebe que não era amor, não era parceria, não era nem mesmo amizade, no sentido genuíno dessas palavras. Era uma forma sofisticada de parasitismo emocional, onde você servia como hospedeiro para um ego que havia perdido a capacidade de se sustentar sozinho. Jung falava sobre a persona, a máscara que todos nós usamos para interagir com o mundo, mas alertava que quando a pessoa se identifica completamente com sua persona, perde contato com sua verdadeira natureza. O narcisista não apenas se identifica com sua persona grandiosa, ele se torna prisioneiro dela. Não consegue tirá-la nem por um momento, porque por baixo dela não existe nada consistente. Apenas fragmentos de uma personalidade que nunca teve a chance de se desenvolver plenamente. Seu silêncio expõe essa prisão de forma brutal. Ele percebe que não pode mais representar para você, não pode mais impressionar, manipular ou controlar suas reações, e sem essa capacidade, não sabe mais quem é. A persona grandiosa começa a rachar, e pelos fragmentos dessa máscara quebrada começam a escapar o desespero, a insegurança e o terror existencial que sempre estiveram lá, mas que foram cuidadosamente escondidos sob camadas de arrogância e superioridade. O ego do narcisista se torna uma prisão, porque foi construído sobre fundações falsas. Jung compreendia que o ego saudável é flexível, capaz de se adaptar, crescer e evoluir conforme a pessoa amadurece. Mas o ego narcisista é rígido, inflexível, incapaz de mudança porque qualquer mudança ameaçaria a narrativa grandiosa que o mantém funcionando. É como um edifício construído sobre areia movediça. Quanto mais peso você adiciona, mais instável ele se torna. Mas parar de adicionar peso significa admitir que a estrutura toda é defeituosa. Quando você some, está retirando um dos pilares que sustentavam essa estrutura instável. O narcisista sente literalmente seu mundo desabando, não apenas metaforicamente. A realidade que ele havia construído, onde você era uma extensão do seu ego, onde sua presença validava sua importância, onde seus sacrifícios alimentavam sua sensação de grandeza, simplesmente para de existir. E ele não tem ferramentas psicológicas para lidar com esse colapso, porque nunca desenvolveu a capacidade de existir independentemente da validação externa. Jung observava que os indivíduos mais perigosos são aqueles que projetam sua sombra nos outros de forma tão sistemática que perdem completamente o contato com sua própria escuridão interior. O narcisista faz exatamente isso. Projeta em você todas as suas inadequações, medos e deficiências, enquanto mantém para si apenas as qualidades que considera superiores. Quando você some, essas projeções retornam para ele como um bumerangue psicológico, forçando-o a confrontar aspectos de si mesmo que havia passado a vida toda tentando negar. Isso explica por que o narcisista frequentemente se torna ainda mais instável após seu silêncio. Ele não está apenas lidando com a perda da sua presença, está lidando com o retorno violento de toda a negatividade que havia projetado em você. De repente, ele precisa carregar o peso emocional de duas pessoas, o dele próprio e aquele que você carregava por ele. É uma sobrecarga psicológica que pode resultar em comportamentos cada vez mais erráticos e desesperados. Seu silêncio também quebra a dinâmica viciante que caracterizava a relação.
Jung entendia que certas relações funcionam como drogas, criam dependência, tolerância e síndrome de abstinência quando são interrompidas. O narcisista desenvolve uma dependência patológica da energia emocional que drena de você. E quando essa fonte é cortada abruptamente, ele entra num estado equivalente à abstinência de uma substância química. A diferença é que não existe metadona para dependência de validação narcisista. O silêncio se torna sua declaração de independência não apenas do narcisista, mas de todo o sistema de crenças tóxicas que ele implantou em você. Cada dia em silêncio é um dia a menos carregando o peso emocional de outra pessoa. Um dia a menos tentando resolver problemas que não são seus. Um dia a menos sacrificando sua paz interior no altar do ego alheio. Jung nos lembrava que a vida é curta demais para desperdiçá-la alimentando os demônios de outras pessoas, especialmente quando esses demônios são tão famintos e insaciáveis quanto os do narcisista. A prisão do ego narcisista se torna mais apertada com cada tentativa desesperada de recuperar sua atenção. Cada mensagem não respondida, cada tentativa de manipulação que não encontra eco, cada estratégia que falha em quebrar seu silêncio, adiciona mais uma grade às janelas dessa prisão psicológica. O narcisista percebe gradualmente que perdeu não apenas você, mas o controle sobre a narrativa da relação. E esse é um tipo de morte simbólica que ele não sabe como processar. O que mais perturba o narcisista não é apenas a perda de controle sobre você, mas a descoberta brutal de que sua própria identidade era uma construção parasitária. Jung compreendia que o ego narcisista é fundamentalmente vazio, como uma máscara elaborada que esconde um abismo existencial. Quando você some em silêncio, força o narcisista a olhar diretamente para esse vazio. E a experiência é insuportável. Ele percebe que sua sensação de grandiosidade dependia inteiramente de ter uma plateia cativa, de ter alguém para impressionar, manipular ou diminuir. Sem essa dinâmica, ele não é nada além de um ator sem palco, recitando monólogos para uma audiência inexistente. Seu silêncio revela a natureza ilusória da personalidade que ele construiu com tanto cuidado. O narcisista investiu décadas aperfeiçoando uma imagem de superioridade, competência e magnetismo irresistível. Mas essa imagem era como um castelo de cartas que dependia inteiramente da validação constante de outros. Quando você remove sua presença da equação, todo esse edifício psicológico começa a desmoronar. Ele não consegue mais se ver através dos olhos de alguém que ele consegue impressionar ou intimidar. A ausência do seu reflexo o deixa invisível para si mesmo. E essa invisibilidade é aterrorizante para alguém cujo senso de existência dependia de ser o centro absoluto da atenção alheia. Jung observava que muitas pessoas confundem personalidade com caráter, mas o narcisista leva essa confusão ao extremo patológico. Sua personalidade inteira é uma performance elaborada, uma sequência de comportamentos calculados para gerar admiração, inveja ou medo. O caráter genuíno, aquela parte profunda e autêntica do ser humano, permanece completamente subdesenvolvido. Quando você desaparece silenciosamente, remove o público para essa performance. E o narcisista se encontra face a face com o vazio aterrorizante, onde deveria existir uma identidade real. Ele descobriu que, sem plateia, ele simplesmente não existe como pessoa. A prisão do ego narcisista se torna mais claustrofóbica, porque o silêncio força uma confrontação com a realidade que ele sempre evitou. A solidão absoluta. Não se trata apenas de estar fisicamente sozinho, mas de experimentar o isolamento existencial de alguém que nunca desenvolveu a capacidade de se conectar genuinamente com outro ser humano. O narcisista percebe que todas suas relações
eram transacionais, baseadas no que ele poderia extrair da outra pessoa. Agora, confrontado com seu próprio silêncio interior, ele descobre que não possui recursos internos para lidar com a solidão. Ele não aprendeu a se conhecer, a se amar ou a encontrar paz na própria companhia, porque sempre esteve obcecado em controlar e consumir a energia de outros. Jung nos alertava que o ego inflado eventualmente entra em colapso, mas raramente de forma pacífica. O narcisista em desespero pode se tornar perigosamente errático, alternando entre raiva explosiva e autocompaixão dramática. Ele pode tentar reconstruir a dinâmica tóxica com outras pessoas, procurando um substituto para suprir o vazio que sua ausência deixou. Mas esses substitutos nunca satisfazem completamente porque não possuem o histórico emocional específico que ele construiu com você. Você conhecia seus truques, suas fraquezas disfarçadas de forças, seus medos escondidos atrás da arrogância. Um novo suprimento narcisista precisa ser treinado, moldado e condicionado. E isso exige uma energia que ele não possui quando está lidando com a crise existencial do seu desaparecimento. O silêncio também expõe a natureza compulsiva do comportamento narcisista. Jung entendia que compulsões são tentativas desesperadas de evitar o confronto com aspectos inaceitáveis da psique. O narcisista é compelido a buscar validação, admiração e controle não por prazer, mas por terror. Terror do vazio, terror da insignificância, terror de descobrir que toda sua grandiosa autoimagem era uma fantasia elaborada. Quando você remove sua presença dessa equação compulsiva, quebra o ciclo que o mantinha funcionalmente inconsciente de sua própria fragilidade psicológica. Agora, ele é forçado a sentir a ansiedade crua e primitiva que sempre esteve lá, escondida sob camadas de manipulação e performance. A experiência se torna ainda mais torturante, porque o narcisista não consegue compreender por que alguém escolheria se afastar dele. Sua visão de mundo é fundamentalmente distorcida pela crença de que ele é irresistível, indispensável e superior. Quando confrontado com evidência clara de que alguém pode viver sem ele, não apenas sobreviver, mas prosperar, sua realidade psicológica entra em pânico. Ele precisa criar explicações alternativas que preservem sua autoimagem grandiosa. Talvez você tenha problemas mentais, talvez esteja sendo influenciado por outras pessoas, talvez seja incapaz de reconhecer sua própria sorte por ter um relacionamento com alguém tão especial quanto ele. Essas racionalizações são mecanismos de defesa desesperados contra a verdade insuportável de que você simplesmente escolheu uma vida melhor sem ele. Jung frequentemente falava sobre a importância da individuação, o processo de se tornar quem realmente somos. O narcisista nunca passou por esse processo porque sempre esteve preocupado demais em ser quem ele achava que impressionaria os outros. Ele desenvolveu uma falsa personalidade tão elaborada que perdeu completamente o contato com sua essência autêntica. Quando você sai de cena silenciosamente, remove o espelho distorcido no qual ele sempre se olhou. Sem esse reflexo manipulado, ele não reconhece a pessoa que vê. Essa pessoa é pequena, assustada, profundamente insegura e desesperada por amor genuíno. Mas admitir isso significaria desmantelar décadas de construção psicológica cuidadosa. E o ego narcisista prefere a prisão familiar à liberdade aterrorizante da autenticidade. O aspecto mais cruel da prisão do ego narcisista é que ela é autoimposta. Jung compreendia que somos simultaneamente prisioneiros e carcereiros de nossas próprias limitações psicológicas. O narcisista construiu sua prisão psicológica tijolo por tijolo, escolha por escolha, manipulação por manipulação. Cada vez que escolheu a imagem sobre a substância,
Cada vez que preferiu ser admirado a ser amado, cada vez que optou pelo controle sobre a conexão genuína, ele adicionou mais uma barra às grades de sua própria cela existencial. Agora, quando seu silêncio força esse confronto, ele percebe que as chaves da liberdade sempre estiveram em suas mãos. Mas utilizá-las exigiria admitir que passou a vida inteira construindo uma identidade falsa. A verdadeira tragédia não é que o narcisista sofre quando você desaparece em silêncio, mas que esse sofrimento poderia ser o início de sua jornada em direção à autenticidade e à cura. Jung acreditava no potencial de transformação de cada psique humana, mesmo as mais fragmentadas e distorcidas. O confronto brutal com o vazio interior poderia ser o catalisador para um despertar psicológico genuíno, uma chance de finalmente desenvolver uma identidade baseada na verdade interior ao invés da aprovação externa. Mas isso exigiria uma coragem que a maioria dos narcisistas simplesmente não possui. A coragem de ser vulnerável, imperfeito e genuinamente humano. O que torna essa prisão do ego ainda mais complexa é que o narcisista desenvolveu ao longo dos anos um sistema sofisticado de defesas psicológicas que funcionam como guardiões vigilantes dessa cela existencial. Jung observava que a psique humana possui mecanismos de proteção extraordinariamente elaborados, e no caso do narcisista, esses mecanismos se tornaram uma fortaleza impenetrável, construída para manter a realidade dolorosa à distância. Quando você some em silêncio, essas defesas entram em pânico total, porque seu desaparecimento representa uma ameaça direta ao sistema de manutenção da ilusão que eles passaram décadas aperfeiçoando. A primeira linha de defesa que entra em colapso é a projeção, aquele mecanismo psicológico pelo qual o narcisista atribui aos outros suas próprias qualidades inaceitáveis. Durante anos, eles projetaram em você suas inseguranças, seus medos, sua raiva e sua inadequação. Você se tornou o repositório conveniente de tudo que eles não conseguiam aceitar em si mesmos. Mas agora, com sua ausência absoluta, não há mais onde depositar esses aspectos sombrios da personalidade. A projeção precisa de um alvo, e sem você presente para servir como tela em branco para suas neuroses, eles são forçados a confrontar esses sentimentos perturbadores que sempre estiveram dentro deles. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Jung chamava isso de recolhimento das projeções, um processo doloroso, mas necessário para qualquer crescimento psicológico genuíno. O narcisista agora precisa reconhecer que toda aquela raiva que eles direcionavam a você, na verdade, era raiva de si mesmos. Que toda aquela crítica destrutiva era, na realidade, o eco de uma voz interior implacável que os torturava há anos. Essa percepção é absolutamente devastadora, porque remove a última barreira entre eles e sua própria toxicidade interior. Não é mais possível culpar você por seus problemas emocionais quando você simplesmente não existe mais em sua realidade cotidiana. O segundo mecanismo de defesa que desmorona é a triangulação, aquela estratégia manipulativa pela qual o narcisista mantinha múltiplas pessoas em órbita ao redor de sua necessidade de validação constante. Eles eram mestres em jogar uma pessoa contra a outra, em criar dramas e competições que os colocavam sempre no centro das atenções. Você provavelmente era uma peça central nesse jogo psicológico complexo, talvez a fonte primária de suprimento emocional que dava sentido a todo o sistema.
Mas agora, com seu desaparecimento, esse intrincado jogo de xadrez emocional perde sua peça mais importante e todo o tabuleiro desmorona. As outras pessoas em sua vida começam a parecer inadequadas, incapazes de preencher o vazio específico que sua presença costumava ocupar. O narcisista percebe, talvez pela primeira vez, que você não era substituível como eles sempre acreditaram. Cada pessoa oferece um tipo diferente de validação, um sabor único de adoração. E sua ausência cria um buraco específico que ninguém mais consegue preencher. Isso é particularmente perturbador porque força o narcisista a reconhecer que você tinha valor real e único, uma percepção que contradiz anos de desvalorização e tratamento como objeto descartável. Jung entendia que por trás de toda grandiosa fachada narcisista existe uma criança ferida que nunca aprendeu a regular suas próprias emoções de forma saudável. O narcisista adulto ainda opera a partir dessa ferida primordial, buscando desesperadamente no mundo exterior a validação e o amor que nunca recebeu na infância. Quando você some em silêncio, essa criança interior aterrorizada finalmente emerge das sombras psicológicas onde esteve escondida por décadas. Não há mais máscaras sofisticadas para escondê-la. Não há mais jogos manipulativos para distraí-la. Não há mais você para culpar por sua dor existencial. Essa criança ferida dentro do narcisista carrega uma dor tão profunda e primitiva que eles construíram toda uma personalidade falsa apenas para evitar senti-la. É uma dor que fala de abandono, rejeição, inadequação fundamental, de nunca ter sido vista e amada pelo que realmente era. Seu silêncio desperta essa dor antiga com uma intensidade brutal, porque replica exatamente aqueles momentos terríveis da infância, quando eles perceberam que não eram suficientes, que precisavam se tornar outra pessoa para merecer amor e atenção. O aspecto mais perturbador dessa experiência para o narcisista é que ela acontece sem audiência. Durante anos, eles conseguiram transformar até mesmo seus momentos de vulnerabilidade em espetáculos que geravam simpatia e atenção. Eram especialistas em dramatizar seu sofrimento de uma forma que atraía cuidadores e salvadores dispostos a consolá-los. Mas agora, neste confronto silencioso consigo mesmos, não há plateia para testemunhar sua dor. Não há ninguém para transformar em cúmplice de seu drama existencial. Jung acreditava que os momentos de maior sofrimento psicológico frequentemente precedem as transformações mais profundas. O que o narcisista experimenta quando você desaparece em silêncio pode ser interpretado como uma espécie de morte simbólica da identidade falsa que eles cultivaram durante toda a vida. É um processo semelhante ao que os alquimistas medievais chamavam de nigredo, a fase de decomposição e escuridão que precede o renascimento espiritual. Mas essa transformação só é possível se eles conseguirem permanecer nesse espaço de desconforto sem fugir imediatamente para velhos padrões de comportamento. A tentação será sempre buscar um substituto rápido, encontrar outra fonte de suprimento narcisista que possa restaurar o equilíbrio anterior e interromper esse processo doloroso de confronto interior. Eles podem se lançar freneticamente em novos relacionamentos, projetos grandiosos ou comportamentos compulsivos que sirvam para anestesiar a dor do autorreconhecimento. Jung observava que a psique humana possui uma tendência natural a evitar o sofrimento, mesmo quando esse sofrimento contém o potencial de crescimento e cura genuínos. Mas se por algum milagre psicológico o narcisista conseguir resistir a essas fugas e permanecer presente para sua própria dor, algo extraordinário pode começar a emergir das ruínas de sua identidade falsa. Jung chamava isso de processo de individuação,
A jornada em direção à totalidade psicológica, na qual a pessoa finalmente integra todos os aspectos fragmentados de sua personalidade, incluindo aquelas partes que foram rejeitadas e escondidas por décadas. Seu silêncio, neste contexto, se torna um presente involuntário de proporções imensuráveis. Você ofereceu ao narcisista, através de sua ausência, a oportunidade mais rara e preciosa, a chance de finalmente encontrar a si mesmo sem as distrações e manipulações que sempre utilizou para evitar esse confronto fundamental. É uma oportunidade que eles podem desperdiçar completamente. Podem fugir dela em direção a novos jogos e novos alvos, mas também é uma oportunidade que pode representar o início de uma transformação psicológica genuína. A ironia mais profunda de toda essa situação é que, ao escolher desaparecer em silêncio, você demonstrou exatamente o tipo de força interior e autenticidade que o narcisista sempre fingiu possuir, mas nunca realmente desenvolveu. Você encontrou coragem para escolher sua própria integridade psicológica acima da necessidade de ser necessário, acima do vício de ser o salvador de alguém que não quer ser salvo. Essa demonstração silenciosa de força interior é simultaneamente o que mais atrai e mais aterroriza o narcisista, porque representa tudo o que eles gostariam de ser, mas não sabem como se tornar. E é neste momento de reconhecimento inconsciente que algo verdadeiramente devastador acontece dentro da psique narcisística. Eles começam a perceber, mesmo que de forma fragmentada e resistente, que você não era apenas mais uma fonte de suprimento narcisístico. Você era um espelho no qual eles conseguiam ver uma versão idealizada de si mesmos, uma projeção de todas as qualidades que eles desesperadamente desejavam possuir, mas nunca conseguiram desenvolver genuinamente. Seu silêncio remove esse espelho de forma brutal e definitiva, deixando o narcisista cara a cara com sua própria imagem real pela primeira vez em décadas. Jung observava que os narcisistas frequentemente escolhem parceiros que representam aspectos de sua própria personalidade que foram reprimidos ou nunca desenvolvidos. Eles se sentem magneticamente atraídos por pessoas que demonstram naturalmente aquilo que eles só conseguem fingir. Sua capacidade de amar genuinamente, de demonstrar empatia real, de manter relacionamentos autênticos sem manipulação constante, todas essas qualidades que você possuía naturalmente se tornaram uma fonte de fascinação e inveja simultâneas para o narcisista. Eles queriam absorver essas qualidades através da proximidade, como se pudessem osmoticamente adquirir sua autenticidade emocional. Quando você desaparece em silêncio, não leva apenas sua presença física. Você leva consigo todas essas qualidades projetadas que o narcisista havia inconscientemente depositado em você. É como se você tivesse arrancado uma parte fundamental de sua identidade construída, deixando um vazio que eles nem sabiam que existia. Esse vazio não pode ser preenchido com novas conquistas, novos alvos ou mesmo novas vítimas, porque representa algo muito mais profundo que suprimento narcisístico comum. Representa a perda do acesso a uma versão idealizada de si mesmos que eles acreditavam poder alcançar através da posse e controle sobre você. A reação inicial é sempre de negação furiosa. O narcisista tenta minimizar sua importância, convencer a si mesmo que você era facilmente substituível, que existem dezenas de pessoas dispostas a ocupar seu lugar. Eles podem até mesmo começar rapidamente um novo relacionamento, uma nova dinâmica de poder, na tentativa desesperada de provar para si mesmos que sua ausência é irrelevante. Mas há algo sinistro nessa pressa em substituir você. Não é confiança genuína em sua própria desejabilidade. É pânico disfarçado de arrogância.
Jung entendia que o ego narcisístico é fundamentalmente frágil, construído sobre fundações psicológicas instáveis que requerem validação externa constante para se manter funcionando. Quando essa validação é removida abruptamente, especialmente de alguém que representava muito mais que uma fonte comum de admiração, o sistema inteiro começa a apresentar rachaduras que não podem mais ser ignoradas ou reparadas superficialmente. Seu silêncio força o narcisista a confrontar essas rachaduras sem as distrações usuais, que sempre utilizaram para evitar esse tipo de autoanálise perturbadora. O que torna sua ausência particularmente devastadora é que ela não pode ser racionalizada ou explicada dentro da estrutura mental narcisística usual. Eles estão acostumados com confrontos diretos, com acusações explícitas, com drama emocional que podem manipular e controlar. Sabem exatamente como lidar com raiva, como neutralizar críticas, como transformar conflitos em oportunidades para demonstrar sua superioridade intelectual ou emocional. Mas como você lida com o vazio absoluto? Como você manipula o silêncio? Como você controla alguém que simplesmente não está mais lá para ser controlado? É neste ponto que muitos narcisistas experimentam algo que poderia ser descrito como um colapso psicológico temporário. Não um colapso dramático e visível, mas um desmoronamento interno silencioso de suas estruturas de defesa habituais. Eles descobrem que todas as técnicas de manipulação que dominaram ao longo de décadas são completamente inúteis contra sua ausência. É como tentar usar uma chave mestra em uma porta que simplesmente não existe mais. A tentativa de processar essa nova realidade força o narcisista a entrar em território psicológico completamente desconhecido. Eles começam a experimentar emoções que passaram décadas evitando: vulnerabilidade real, solidão genuína, insegurança que não pode ser mascarada com arrogância performática. Essas emoções são extremamente desconfortáveis para alguém que construiu sua identidade inteira em torno da negação de qualquer fraqueza ou necessidade emocional autêntica. Jung observava que momentos de crise psicológica como este podem representar oportunidades únicas de crescimento e transformação, mas apenas se a pessoa conseguir resistir ao impulso de fugir em direção a mecanismos de defesa familiares. Para o narcisista, isso significa resistir à tentação de encontrar imediatamente uma nova vítima, um novo jogo de poder, uma nova fonte de validação externa que possa restaurar artificialmente seu senso de controle e superioridade. A maioria dos narcisistas não consegue resistir a essa tentação. O desconforto psicológico de permanecer presente para suas próprias emoções autênticas é simplesmente insuportável demais. Eles fogem em direção a novos relacionamentos, novos projetos grandiosos, novas fantasias de grandeza que possam temporariamente aliviar a pressão interna que sua ausência criou. Mas mesmo quando conseguem encontrar essas distrações, algo fundamental mudou. Eles carregam consigo agora uma consciência subterrânea de que existe algo faltando, algo que foi perdido e que talvez nunca possa ser verdadeiramente recuperado. Alguns narcisistas, no entanto, especialmente aqueles que já estavam começando a questionar seus próprios padrões comportamentais antes de sua partida, podem usar essa crise como um catalisador para mudanças psicológicas mais profundas. Eles podem começar a perceber que sua necessidade compulsiva de controle e manipulação não está realmente os protegendo, está os isolando de conexões humanas genuínas e os mantendo presos em ciclos de relacionamentos superficiais e insatisfatórios. O silêncio que você escolheu se torna, paradoxalmente, a coisa mais eloquente que você poderia ter dito. É uma declaração final de independência emocional que ressoa muito mais profundamente que qualquer confronto verbal poderia ter ressoado.
Demonstra que você finalmente compreendeu algo fundamental sobre a natureza da dinâmica que vocês compartilhavam. Que sua participação ativa era o que a mantinha funcionando, e que retirar essa participação era a única forma real de quebrar o ciclo. Essa compreensão tardia, quando finalmente atinge a consciência narcisística, pode ser simultaneamente libertadora e aterrorizante. Libertadora porque representa o fim de uma batalha que nunca poderia ser verdadeiramente vencida através de controle e manipulação. Aterrorizante porque força o narcisista a confrontar a possibilidade de que talvez eles tenham perdido algo genuinamente valioso, não apenas mais uma conquista ou troféu emocional, mas uma oportunidade real de conexão humana autêntica. E é neste momento de reconhecimento que o ego narcisístico se revela em sua forma mais vulnerável e desesperada, lutando para manter estruturas psicológicas que não conseguem mais sustentar o peso da realidade que você deixou para trás ao escolher o silêncio como sua última palavra. É neste momento silencioso que a mais profunda transformação se torna possível. Quando você escolheu o silêncio, não estava apenas se afastando de uma pessoa problemática. Você estava criando um espaço sagrado onde a verdadeira cura pode finalmente acontecer. Jung diria que você estava honrando seu processo de individuação, permitindo que sua psique encontrasse seu próprio caminho de volta à integridade. O narcisista, preso em sua prisão dourada de ego inflado, encara agora uma escolha fundamental: continuar batendo nas paredes de uma cela que ele mesmo construiu, ou começar a questionar a arquitetura de sua própria personalidade. Alguns escolherão a primeira opção, passando o resto de suas vidas culpando você por ter ousado deixar o teatro onde eles eram simultaneamente ator principal, diretor e única plateia que importava. Mas outros, confrontados com o eco ensurdecedor do seu silêncio, podem começar a ouvir algo que nunca prestaram atenção antes. A voz pequena e assustada de sua criança ferida, enterrada há décadas sob camadas de defesas psicológicas e mecanismos de sobrevivência que se tornaram obsoletos. É uma voz que sussurra verdades desconfortáveis sobre solidão, sobre o terror primitivo de não ser amado pelo que realmente é, sobre a exaustão de manter máscaras que pesam mais que armaduras medievais. Seu silêncio se torna um espelho implacável que reflete não apenas o que eles perderam, mas o que nunca aprenderam a construir. Relacionamentos baseados em reciprocidade genuína, intimidade que não precisa de controle para existir, amor que não exige performance constante para se manter vivo. É um espelho que mostra a diferença gritante entre ser admirado e ser conhecido, entre ser temido e ser respeitado, entre ter alguém em sua vida por medo e tê-los por escolha livre e consciente. A jornada que você iniciou ao escolher o silêncio é, na verdade, uma jornada de volta para casa, para o seu verdadeiro eu, aquele que existia antes de aprender a se contorcer em formas impossíveis para caber nas expectativas de alguém que nunca teve espaço emocional para mais ninguém além de si mesmo. É um retorno à sua própria voz interior, àquela sabedoria intuitiva que você aprendeu a silenciar para evitar conflitos, críticas ou abandonos emocionais. Jung nos ensina que os relacionamentos mais transformadores são aqueles que nos forçam a confrontar nossos aspectos sombrios, nossas feridas não curadas, nossos padrões inconscientes de comportamento que repetimos como mantras hipnóticos. Sua experiência com o narcisista, por mais dolorosa que tenha sido, provavelmente revelou partes de você que precisavam de atenção. Talvez uma tendência a se sacrificar demais, uma dificuldade em estabelecer limites saudáveis, uma compulsão inconsciente de tentar salvar pessoas que não pediram para ser salvas. O trabalho real começa agora,
no silêncio que você criou. É neste espaço limpo, livre da confusão emocional constante e dos jogos psicológicos exaustivos, que você pode finalmente ouvir seus próprios pensamentos com clareza. Pode começar a distinguir entre os medos reais e os medos que foram implantados em você por alguém que precisava que você tivesse medo para manter controle sobre sua realidade. Este processo não é linear nem rápido. Algumas manhãs você acordará sentindo uma liberdade estonteante, uma leveza nos ombros que você havia esquecido que era possível. Outras manhãs, o silêncio parecerá pesado demais, e você se pegará questionando se fez a escolha certa. Esta oscilação é normal e necessária. É sua psique processando camadas de condicionamento emocional que foram sendo construídas ao longo de meses ou anos. Jung chamava isso de processo de diferenciação, a capacidade de distinguir entre o que é genuinamente seu e o que foi absorvido do ambiente emocional tóxico em que você estava imerso. É como um arqueólogo da própria alma, escavando cuidadosamente para encontrar artefatos autênticos de quem você realmente é, separando-os dos fragmentos contaminados que pertencem a outra pessoa, a outros medos, a outras neuroses. O narcisista, enquanto isso, pode estar experimentando algo que nunca sentiu antes. A sensação verdadeira de consequências. Não consequências impostas por drama, manipulação ou jogos emocionais, mas a consequência natural e orgânica de comportamentos que finalmente encontraram alguém que escolheu não participar do ciclo. É uma lição que o universo estava tentando ensinar há muito tempo, mas que só pode ser aprendida quando encontra um professor que não aceita subornos emocionais. Alguns narcisistas interpretarão isso como mais uma confirmação de sua narrativa de vitimização. Você se tornou mais um nome na lista de pessoas que os abandonaram injustamente, mais uma evidência de que o mundo é cruel e não os compreende. Mas outros, especialmente aqueles com alguma capacidade residual de autorreflexão, podem começar a perceber um padrão perturbador. Todas essas pessoas que os abandonaram podem ter tido boas razões para fazê-lo. Esta percepção, quando finalmente penetra as defesas narcisísticas, pode ser o início de uma crise existencial profunda. Não o tipo de crise superficial que eles costumavam criar para chamar atenção, mas uma crise genuína sobre o significado de sua existência, sobre a qualidade de suas conexões humanas, sobre o legado emocional que estão deixando nas vidas das pessoas que afirmam amar. Seu silêncio, portanto, não é apenas um ato de autopreservação, é um ato de compaixão cósmica. Você está permitindo que as leis naturais da psique humana operem sem interferência. Está criando espaço para que consequências naturais aconteçam, para que aprendizados orgânicos se desenvolvam, para que mudanças reais se tornem possíveis. Para você, este silêncio é o início de uma conversa completamente nova, uma conversa com partes de si mesmo que foram silenciadas durante muito tempo. É uma oportunidade de redescobrir seus próprios ritmos naturais, suas preferências autênticas, seus sonhos que talvez tenham sido colocados em segundo plano para acomodar o drama constante de alguém que transformava tudo em crise pessoal. É também uma chance de desenvolver um tipo diferente de força. Não a força que vem de resistir e combater, mas a força que vem de simplesmente ser quem você é, sem precisar se justificar, sem precisar se defender, sem precisar provar seu valor através de sacrifícios constantes. É a força tranquila da autoestima genuína, aquela que não precisa de validação externa para se manter estável. Jung nos lembra que os maiores crescimentos psicológicos acontecem não durante os períodos de conforto, mas durante os períodos de transição e incerteza. Seu silêncio marca o início de uma transição profunda,
de uma versão de você que aprendeu a existir em função de outra pessoa para uma versão que existe simplesmente porque tem direito de existir, plenamente e sem desculpas. Esta é sua iniciação no mistério mais profundo da existência humana, a descoberta de que você é completo exatamente como é, que não precisa se tornar menos para que outros se sintam mais, que sua presença no mundo tem valor intrínseco que não depende da aprovação ou validação de ninguém, especialmente não de alguém que nunca aprendeu a valorizar nem a si mesmo. Se você chegou até aqui, provavelmente reconheceu algo familiar nesta narrativa. Talvez você seja a pessoa que escolheu o silêncio, ou talvez você conheça alguém que está enfrentando esta situação. O mais importante é entender que você não está sozinho nesta experiência e que sua escolha pelo silêncio é válida, necessária e corajosa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas palavras. Deixe um comentário contando como o silêncio transformou sua própria jornada. E se inscreva no canal para continuar explorando os territórios mais profundos da psique humana, onde as verdades mais transformadoras esperam para ser descobertas.